Olá pessoal, seja muito bem-vindo a mais uma aula aqui de matemática para concurso, hoje com o tema equação do segundo grau. O que é que você precisa saber sobre esse assunto, que muitas vezes foi trauma de muita gente lá na escola e que hoje você está necessitando de aprender e estudar e como resolver equações de segundo grau, identificar equações de segundo grau, principalmente nos concursos, tá? Então, vamos lá, não perde essa não, pega aí seu papel e sua caneta, seu material, pois hoje você vai aprender muito mais sobre esse assunto. Então, iniciando, a estrutura de uma equação do segundo grau. Assim como toda equação, né, ela precisa ter uma igualdade que relacione aí duas expressões, que podem ser numéricas ou algébricas, tá? Mas ela necessariamente precisa ter uma incógnita, que pode ser x, y, qualquer letra que você quiser, tá? Então, como é que normalmente ela é estruturada para que ela fique num formato completo? É dessa seguinte maneira, ó, ax² mais bx mais c, onde esses coeficientes a, b e c são números reais, onde o único que não pode ser zero é esse a aqui. Esse a não pode ser zero, tem que ser diferente de zero, porque caso ele seja zero, a equação deixa de ser do segundo grau, pois o que determina que uma equação é de segundo grau é que o expoente maior da equação, né, em cima das letras, né, no caso aqui a letra x, tem que ser um 2. Então, o maior expoente aí na parte literal, ele é 2. Por isso, é uma equação do segundo grau. Caso esse a deixe de existir, essa equação não é mais do segundo grau, ela pode ser do primeiro ou nem ser uma equação algébrica, apenas numérica, tá bom? Então, esse a não pode ser zero, mas o b e o c eles podem não aparecer. Então, ela é assim, ax mais b mais c igual a zero. Então, nós temos que tentar sempre colocar nesse formato aí, onde tudo fica do lado esquerdo e do lado direito o zero, porque assim nós podemos aplicar métodos de resolução de maneira correta. Então, por exemplo, se uma equação ela tiver meio bagunçada, desse estilo aqui, ó, 4x² mais 10x menos 2 é igual a 20 mais 2x mais x ao quadrado. Olha só como ela está toda espalhada, toda bagunçada, com a igualdade no meio. Nós temos que simplificá-la para que ela volte a ficar nesse formato aqui. Então, como é que a gente pode fazer isso? Vamos juntar todo mundo para o lado esquerdo, mas cada um com o seu semelhante. E quando eu digo semelhante, é como se fosse da mesma família, né? Nós temos a família do x ao quadrado aqui, ó. Tem esse membro. Nós temos o do x elevado a 1, que é apenas o x. E temos os números, né? Eu vou colocar aqui, ó, tracejado, para ficar bem evidente. Então, vamos lá. Vamos colocar aqui a igualdade bem no finalzinho e colocando o zero. Porque agora tudo vai vir aqui para o lado esquerdo, juntando com aquele que é seu semelhante. Então, ó, o 4x², que é da família do x², não vai mudar o seu sinal, porque ele já está do lado esquerdo, né? Ele já está do primeiro membro, né? O que a gente chama aqui de primeiro membro da equação. Se ele já está aqui no primeiro membro, então não precisa mudar o sinal dele. Agora vamos pegar lá o x², que está lá do outro lado, no segundo membro. Já que ele vai vir aqui para o primeiro, ele tem que trocar a sua operação, que está mais, vai virar menos. Então, menos x ao quadrado. Agora, falando da família do x, nós temos aqui o 10x, que continua sendo mais 10x. E o 2x, que está lá do outro lado, ele vai vir, ó, subtraindo, ó, menos 2x. Aí nós temos agora o menos 2, que já estava do lado esquerdo. E o 20, que ele é positivo, ele tem que vir para esse lado aqui, ó, menos 20, tá certo? E assim, agora nós podemos efetuar, né, fazer aqui os cálculos com os semelhantes, né? O que é que nós temos de semelhante? Aqui, ó, a família do x², a família do x e a família dos números inteiros. Então, vamos calcular. 4 menos 1 fica 3. Então, sobram 3x ao quadrado. 10 menos 2 vai ficar 8. 8x. Aqui continua sendo mais. E depois, menos 2, menos 20. Ora, se você tem duas dívidas, né? Os números negativos são como se fossem dívidas. Então, juntando elas, nós vamos ter aqui, ó, menos 22. A menos que um deles fosse positivo, que daria para ir amortizando essa dívida, né? Vamos dizer assim.
Isso vai dar igual a zero, tá bom? Então nós temos aí, ó, perfeitamente com o coeficiente A sendo 3, o coeficiente B sendo 8 e o coeficiente C sendo menos 22. Então isso é bastante importante a gente saber simplificar as equações quando elas estão muito bagunçadas para poder conseguir resolver. Então vamos lá, número 2. Tipos de equação do segundo grau. Bom, as equações elas podem ser completas quando nós temos todos os coeficientes, ou seja, você tem lá o coeficiente A, o coeficiente B e o coeficiente C sendo expressos diferentes de zero em uma formação que a gente conheceu agora há pouco, né? O ax quadrado mais bx mais c igual a zero. Mas nós também temos as equações ditas incompletas, que são aquelas que está faltando algum, né? Ó, incompletas. Que é aquelas que você tem o A, é obrigatório você ter um valor de A, tá certo? Tem que ter esse valor A, ele não pode ser diferente de zero, tá certo? Ele não pode ser, porém, os outros podem não aparecer, tá? E nós temos, por exemplo, equações incompletas do tipo ax quadrado apenas igual a zero. Nós temos do tipo ax quadrado mais o bx igual a zero, está incompleto, está faltando o c. E tem também a do ax quadrado mais o c, ó, onde o b é ausente, igual a zero, tá bem? Então nós temos esses três tipos de equação que são incompletas do segundo grau. Falta um dos outros coeficientes. O único que não pode faltar é o coeficiente a, aquele que fica grudadinho com o x ao quadrado. Então vamos ver como nós resolvemos equações incompletas que são desse tipo aí, ax quadrado igual a zero. Vou dar um exemplo aqui, ó. Vamos supor que nós temos aqui, ó, 6x ao quadrado igual a zero. Todas as vezes que nós temos um tipo de equação desse tipo, saiba, o valor de x só pode ser zero. E eu vou te explicar por quê. Não importa como ela vai estar estruturada. Pode estar aqui, ó, 12x ao quadrado igual a zero. Se está nesse formato, ó, ax igual a zero, o x só pode ser zero. Por quê? Tenta só, ó, vamos resolver como se fosse uma equação do primeiro grau. Essa equação aqui, essa inicial. Vamos passar o 6 para o outro lado, né? E aí vai ficar o seguinte. X ao quadrado é igual a 0 sobre 6. E 0 sobre 6 é igual a quanto? A zero. Qualquer, né, um zero dividido por qualquer coisa vai dar zero. Então pensa, que números, que valores de x eu posso colocar aqui no lugar desse x aqui, que elevados ao quadrado dá zero? Só pode ser zero. Não tem como dar um resultado zero numa potência se essa base não for zero, tá bem? Então com a base zero é que a gente tem um resultado zero. A outra vai dar na mesma coisa, ó. Se eu colocar aqui, ó, o x ao quadrado isolado, ó, 0 dividido para 12, vai ficar x ao quadrado igual a zero de novo. Então caímos na mesma história em que o x só pode ser zero. Tudo bem? Então, vi um tipo de equação desse onde não tem nenhum dos outros coeficientes, nem números isolados, nem números com a incógnita x. Então, o resultado automaticamente será zero. Então, vamos ver agora outro tipo de equação incompleta. E eu trouxe aqui alguns exemplos para a gente, que é esse, ó, ax quadrado mais c. Lembrando que nem sempre ela pode estar bonitinha, né? Já pronta. Eu trouxe aqui algumas já prontas, mas como eu falei lá no início do vídeo, você vai ter algumas equações que precisam ser reorganizadas para que elas fiquem naquele formato, né? Igual a zero. E todo mundo já simplificado, cada um com seu semelhante. Então vamos ver como é que se resolve. Bom, inicialmente nós resolvemos como se fosse uma equação do primeiro grau, né? Então, primeiramente, eu vou jogar esse 49 para lá e ele vai ficar da seguinte maneira, ó. 4x ao quadrado é igual ao menos 49, vai virar mais 49. Tudo bem? Mais 49. Onde nós vamos dividir agora, ó, x ao quadrado vai ser o 49 dividido por 4. Como eu sei que 49 dividido por 4 não dá um número exato, dá um número decimal, eu vou deixar assim em forma de fração mesmo. Nessa etapa, quando você passa dividindo, seja deixando aí na fração ou realizando a divisão para ter um número,
nós precisamos fazer o seguinte: tirar a raiz quadrada de ambos os lados. Porque tirando a raiz quadrada de ambos os lados, do lado esquerdo, você tira a raiz quadrada de algo que está sendo elevado ao quadrado, se cancela, se anula, fica só o x. E do outro lado, ó, pensa só, qual a raiz de 49? É 7, porque 7 vezes 7 é 49. E qual a raiz do número 4? É 2, porque 2 vezes 2 dá 4. E aí chegamos na solução, né? Ó, x é igual a 7 sobre 2. Tudo bem? Então, nós descobrimos que o único valor que pode substituir x ali para que a equação dê igual a zero é 7 sobre 2, ou 3,5, caso a gente prefira. Vamos ver aqui o exemplo da letra B. Dessa vez eu vou dar um destaque aqui com laranja. Vou passar o menos 1 para o outro lado, virando mais 1, e aí vai ficar da seguinte maneira, né? Ó, x ao quadrado é igual a 1 positivo. Não tem nada para se dividir, nem para passar para o outro lado. Nós vamos então tirar a raiz quadrada de ambos os lados, ó, daqui e daqui. No primeiro membro vai ser cancelado aqui, ficando apenas o x, e a raiz quadrada de 1 é o próprio 1. Então, nós descobrimos que um único valor para x possível para que a equação seja igual a zero é igual a 1. Vamos para a próxima. Essa aqui, 16x ao quadrado menos 64 é igual a zero. Essa eu vou fazer aqui de azul. Vou passar o menos 64 para lá, virando mais 64, né? Então, nós teremos o seguinte: 16x ao quadrado é igual a mais 64, ou só o 64. Vamos passar dividindo, né, o 16, porque ele está grudado na letra. Tudo que está grudado na letra, a gente passa aqui por baixo, dividindo, né? Você pode aí fazer a divisão, né, 16 vezes alguma coisa para dar 64, mas eu já sei aqui que vai dar 4, tá? E mesmo que você tente simplificar aqui a fração para facilitar, ó, se eu dividir todo mundo por 4, você vai ter 16 sobre 4. E dividindo de novo todo mundo por 4, aí você vai ter lá em cima 4 e embaixo 1. 4 inteiros, tá bom? Então, dividindo aí 64 por 16 dá igual a 4. Ó, vou puxar aqui, para a gente concluir aqui. X ao quadrado, então, será igual a 4. Para resolver esse final dessa equação, nós temos que tirar a raiz quadrada de ambos os lados, né? Ó, tirar a raiz quadrada do primeiro membro e do segundo membro também. Onde no primeiro membro vai ser cancelado, e o segundo, ó, raiz quadrada do 4 dá igual a 2. Se não der uma raiz exata, gente, você pode utilizar sim da fatoração, né? Quando você tem uma raiz que não é possível calculá-la testando, né, número por ele mesmo. Por exemplo, se por um acaso desse raiz de 300, como é que a gente descobre a raiz quadrada de 300? Você pega o seu 300 e faz aqui como se fosse um MMC, ó, dessa maneira aqui, ó, dividindo esse número até não poder mais pelos números primos. Então, vamos dividir. Ó. Dividindo por 2 vai dar 150. Dividindo por 2 novamente vai dar 75. Dividido por 5, né, vai dar 15. Dividido por 5 de novo vai dar 3. E dividido por 3 vai dar 1. Tá? Não importa aqui a ordem que você escolher esses números primos, contanto que sejam primos, tá? E aí a gente faz o que? Ó, duplas. Cada dupla dessa, um representante dela cai fora para a raiz, ó. Então, ó, vai cair um representante ali 2 e vai cair um representante ali, ó, 5, multiplicando fora da raiz quadrada. E dentro de uma raiz quadrada, o número que sobrou. O número que sobrou aqui foi o 3. Ele vai ficar aqui embaixo da raiz. E se sobrasse mais de um número, você colocaria também debaixo da raiz, multiplicando. Então, do lado de fora, multiplicam-se representantes de duplas. E do lado de dentro da raiz, aqueles que não conseguiram formar nenhuma dupla, pois estamos falando de raiz quadrada. Então, a raiz de 300 ela não é exata, mas ela possui um número que pode representar ela bem, que é esse aí, ó, 10 raiz de 3, que pode aparecer em algumas alternativas, tudo bem? Então, se por algum acaso você tiver uma raiz que você não sabe o valor, ou já sabe que ela não é exata, usa a fatoração. As duplas multiplicam do lado de fora o seu representante. E quem não faz a dupla, multiplica do lado de dentro da raiz quadrada, tudo bem? Vamos ver agora outro tipo de equação incompleta, né? Dessa vez
diferente da primeira, onde nós fazíamos como uma equação do primeiro grau, essa aqui tem uma propriedade muito importante, porque muitos pensam que equação do segundo grau só se resolve de um jeito, fórmula de Bhaskara. Mas não, existem equações que podem ser resolvidas de maneira mais simples, que é o caso das incompletas. Então, ó, x ao quadrado menos 5x. Mesmo que eu passe esse 5x para lá, tente dividir, o x vai estar dos dois lados e eu preciso resolver, tá? Mas como a equação está igualada a zero, concorda comigo que eu posso deixar o x assim, ó, sozinho, como se estivesse em evidência, ó. Assim, x vezes. E aí a gente vai abrir um parêntese. E dentro desse parêntese a gente vai pegar a nossa equação que está ali e diminuir 1 grau dela. Isso mesmo, ó, pega a equação e diminui 1 grau. X ao quadrado diminuindo 1 grau vai ficar só x. Menos 5x diminuindo 1 grau aqui, como só estava 1 e vai diminuir, vai sumir esse x, tá? Porque grau zero significa que some aquela letra ali. Então vai ficar só x menos 5, tá certo? Então, novamente, coloca um x ali em evidência antes do parêntese, vezes um parêntese onde dentro dele você pega a sua equação e diminui 1 grau dela, tá bom? Ou, em outras palavras, aquilo que falta para aquele x virar o seu original. Então, diminui 1 grau. Isso igual a zero. Feito isso, nós podemos constatar o seguinte. Como nós temos uma multiplicação aqui no meio, ou esse primeiro x aqui é zero, tá? Ou x é igual a zero. Por quê? Para que dê zero no resultado de uma multiplicação, um dos dois fatores tem que ser zero. Então, ou x é zero, ou então essa segunda parte aqui, x menos 5, é um zero, é um resultado zero. E olha só, temos então uma equação do primeiro grau novamente, ó, x menos 5 igual a zero, é uma equação do primeiro grau. Vamos resolver rapidão, ó, passo 5 para lá, vai ficar x igual a 5 positivo, resultando aí no nosso segundo coeficiente, melhor, na nossa segunda raiz da equação. Então, x pode ser 0 ou x pode ser 5. E pode isso que é? Sim, em uma aula de funções, normalmente nós entendemos o seguinte, que para os valores de x, podem haver uma resposta comum para determinados valores de x, sem problema. O que não pode é que para um mesmo valor de x você tenha respostas diferentes. Isso aí não dá, tá? Então, como nós estamos descobrindo justamente qual é o x e não qual é a resposta, nós queremos saber os valores que x pode assumir para que essa equação seja igual a zero. Então, pode ser chamado de x1 e x2 também, tá? Ó, o x1 ele é 0 e o meu x2 ele é 5. Se eu substituir ou 0 ou 5 aqui na minha equação do início, vai dar certo, ó lá. 0 ao quadrado é 0, menos 5 vezes 0, que é 0 também, dá igual a 0. E se for 5? 5 ao quadrado é 25, menos 5 vezes 5, que também é 25, chega em 0. Vamos para mais um exemplo para você entender? Essa daqui, ó, 3x ao quadrado mais 6x. Novamente, lembra lá, ó, colocam o x em evidência e abre um parêntese. Esse parêntese vai ter a minha equação com um grau a menos. 3x ao invés de 3x ao quadrado e 6x vai virar só 6, igual a 0. E aí chegamos naquela constatação, né? Ou x é igual a 0 ou aquela parte ali, ó, 3x mais 6, ou então essa segunda parte aqui, ó, 3x mais 6 é igual a 0. Então, vamos resolver essa equaçãozinha do primeiro grau e descobrir o nosso x2, né? O x1 já está aqui e o x2. Vamos lá. 3x vai ser igual a menos 6 e x será menos 6 dividido por 3, porque o que está grudado na letra passa por baixo. Então, resolvendo, o meu x2 aqui será 6 dividido por 3 dá 2. Como os sinais são diferentes, o resultado será negativo. Então, tá aqui, ó, x1 é 0 e o x2 é menos 2. São essas as soluções possíveis para essa equação do segundo grau incompleta. Mais uma, para a gente falar das completas. X ao quadrado mais 7x igual a 0. Novamente, ó, deixa um x sozinho vezes um parêntese. Agora diminui um grau agora da tua equação. X ao quadrado virou x normal e 7x vira só 7, igual a 0. E aí, novamente, você já sabe, né? Ó, x pode ser um 0 ou, esse aqui é o meu x1,
o meu x2 será x mais 7 igual a zero. É só pegar essa equaçãozinha, igualar a zero, passa o 7 para lá, x é igual a menos 7. Então, x2 aqui é menos 7. E já acabou, tá vendo? Então, equações incompletas, imagina ter que fazer uma fórmula de Bhaskara para resolver essas equações aqui que a gente gastou menos de 3 linhas para poder realizá-las. Então, veja, equações incompletas é obrigação do estudante não tentar por Bhaskara, para que você não perca muito tempo, e tempo é muito precioso para outras questões de outros assuntos aí no seu concurso. Vamos falar então das equações completas. Vai falar de Bhaskara agora, Gutierrez? Ainda não. Nós vamos falar de um outro método muito utilizado para equações do segundo grau, que são completas, né? Equação completa que eu falo é a equação que está lá com todos os coeficientes, né? ax² mais bx mais c igual a zero. Tá com todo mundo nessa parte. Então, como é que faz o soma e produto? Explica pra gente. Vou explicar. A soma e o produto é o seguinte. Eu quero encontrar um x1 e um x2, tá? Um x1 e um x2. E para descobrir esse x1 e esse x2, as duas soluções, embora algumas equações completas do segundo grau podem sim ter apenas um resultado, tá? Pode ter sim apenas um x1. É da seguinte maneira, vou aqui habilitar aqui minha malha quadriculada para que você possa me acompanhar, tá? A soma dos meus números, do meu x1 e do meu x2, eles precisam resultar em menos b sobre a. Como assim, Gutierrez? Menos b sobre a, eu estou falando do coeficiente b, né? Trocando o seu sinal, esse menos aqui significa uma troca de sinais, tá? Troca o sinal do b. Para você não ficar aí viajando com mais, menos com menos, isso aqui só significa que você vai trocar o sinal do coeficiente b e colocar aqui. E o a é o coeficiente a, obviamente. Mas ao mesmo tempo que acontece essa soma, ele também precisa acontecer um produto desses números, do x1 e do x2, que resultem em c sobre a. Pega o coeficiente c sobre o coeficiente a. E quando é que é útil esse soma e esse produto? Você vai ver aqui nos exemplos. Principalmente quando esse coeficiente a aqui, quando a é igual a 1. Quando você vê que o a nem aparece um número, né? Ó, tá vendo aqui o exemplo aqui embaixo, né? Ó, o a nem aparece. Cadê o a? O a aqui é 1. Então, quando o a não aparece, você já sabe, pode utilizar e pode fazer a tentativa de utilizar o método da soma e do produto. Tudo bem? Então, vamos ver aqui nesse exemplo como é que resolve isso. Vamos lá. Resolva a equação quadrática x² menos 5x mais 6. Então, ó, vamos lá, soma e produto. Vamos fazer aqui as linhas e eu quero que uma soma resulte em menos b sobre a e que um produto resulte em c sobre a. Tudo bem? Vamos lá. A soma tem que dar menos b sobre a e o meu produto tem que dar c sobre a. Vamos descobrir quanto é esse c sobre a e esse menos b sobre a, tá bom? Vou colocar aqui, ó, de vermelho para você ver. O meu menos b sobre a, trocando o sinal aqui do b, ó, o meu b é esse aqui, ó, menos 5. Trocando o sinal dele vai ficar só 5. Sobre o a, como o a é 1, olha que beleza, vai ficar só apenas um 5. Então, eu preciso saber uma soma que dê 5, tá certo? Então, deixa eu só afastar aqui essa parte para que a gente possa colocar já o resultado ali, ó. Então, a soma tem que dar 5. E o meu produto é c sobre a. O meu coeficiente c é esse aqui, é o 6. E o coeficiente a é 1. 6 sobre 1 é o próprio 6. Então, o produto tem que dar 6. Recomendo você começar pelo produto, tá? Pensa aí, números que multiplicados vão dar 6. Nós temos aí o clássico, né? 2 vezes 3. 2 vezes 3 dá 6. Então, vamos ver se a soma deles, colocando aqui em cima também, vai dar o número 5.
e foi correto, deu correto aqui também. Se você checou e deu os mesmos números, né, o x1 e o x2 que nós encontramos agora, eles serviram para a soma e para o produto, já fechamos o nosso resultado, né? A nossa solução é que x pode ser 2 ou o nosso x2 será 3. Então, 2 e 3 são as nossas soluções, são as raízes dessa equação de segundo grau. Veja só, nós gastamos pouco tempo para realizar a solução de uma equação de segundo grau que poderia demandar muito mais utilizando aí a fórmula de Bhaskara, tá bom? Vamos para mais um exemplo? Aqui, mais uma vez, uma em que o coeficiente A ele é 1, não aparece. Então, o coeficiente A é 1, o meu coeficiente B é menos 7 e o coeficiente C ali é 12 positivo. Então, vamos montar aqui para a gente entender, né? Mais uma vez, soma e produto. Eu quero aqui que dois valores somados, vou colocar lá no final, dê menos B sobre A. Vamos colocar aqui, a soma tem que dar menos B sobre A. E o meu produto, né, a continha de vezes, tem que dar C sobre A. Então, soma e produto. O menos B sobre A da minha equação aqui, trocando o sinal do B, menos 7 vai virar 7 positivo. Sobre A, como A já é 1, não precisa colocar aí embaixo, né? 7 sobre 1 é o próprio 7. E a multiplicação, né? C sobre A vai dar 12. 12 sobre A, o A é 1, então fica só o 12 mesmo. Então, nós precisamos de números que somados deem 7 e multiplicados dê 12. Eu vou começar pelo produto, né? 12 pode ser 6 vezes 2. Porém, quando eu coloco 6 mais 2, não dá 7, né? Então, não tem como. A gente vai fazer o seguinte, pensar em outra combinação. 3 vezes 4, 3 vezes 4 dá 12. E se eu colocar aqui em cima, o 3 e o 4 também se encaixam, né? 3 mais 4 dá 7. Então, se encaixou na soma e no produto, nós temos a nossa solução. x1 será 3 e o nosso x2 será 4, tudo bem? Tem chance desses números saírem negativos? Tem sim, principalmente quando o resultado ali vai dar negativo, tá bom? Vamos falar então agora da equação completa utilizando a fórmula de Bhaskara. Veja que a equação que está mostrada aí no exemplo, ela não tem o coeficiente A valendo 1, vale 4, né? Então é mais interessante, dá para fazer o soma produto? Dá, mas dá muito mais trabalho porque podem dar resultados decimais, negativos e até fracionários, tá bom? Então vamos lá, como é que é essa tal fórmula de Bhaskara para quem não se lembra mais dela? Nela nós temos o seguinte, que o valor de x ele será dado por menos b, o coeficiente b, mais ou menos a raiz quadrada do nosso determinante, né? Nosso discriminante, que é o delta. Essa variação aí, o delta, eu vou colocar ela aqui separada já já. Sobre 2 vezes o coeficiente a. Sabendo então que o delta separadamente aqui, marcando ele, delta será b ao quadrado, o coeficiente b elevado ao quadrado, menos 4ac. Isso mesmo, ela é um pouco grande. E veja que em muitas equações a gente pode evitar de utilizar essa regra, mas ela pode ser usada e deve ser usada, principalmente quando os outros métodos não funcionam ou é uma equação um pouquinho mais complicada, tá bom? Então vamos ver como é que a gente resolve nesse caso. Vamos resolver começando aí pelo coeficiente delta, né? Fazendo aí o nosso discriminante, porque tem algumas considerações sobre ele também. Então, nosso delta nessa equação aí, deixa eu só voltar aqui. Nosso coeficiente delta aqui vai ser o seguinte, b ao quadrado. Quem é b lá na minha equação? Aqui em cima, o meu b é 12, tá? O a é 4, o b é menos 12, tem que vir com um sinal junto, e o meu c é 9. Então, vamos trocar aí por essas letrinhas a, b e c e ver quanto é que vai dar. b ao quadrado, menos 12 elevado ao quadrado. Aí nós temos aqui que é da própria fórmula, né? Menos 4 vezes o coeficiente a, que é 4 mesmo, e vezes o coeficiente c, que é 9. Agora, fazendo os cálculos, né? Delta vai ser
A potência aqui, 12 vezes 12 dá 144. Agora, antes de colocar se é mais ou se é menos, a gente precisa fazer essa multiplicação aqui, ó. 4 vezes 4 dá 16. E 16 vezes 9, é só fazer 16 vezes 10, né? 160. E tirar 16, ficando assim 154. Mas na dúvida, vai lá, multiplica por 9, sem problema. Ó, aqui dá 54, 9 vezes 1 dá 9. Com mais 5 vai dar 14, 144, tá vendo? Então, 16 vezes 9, 144. Ou então faz como eu falei, né? Ó, 16 vezes 10. 16 vezes 10 é 160. E 160 menos 16, você voltar um pouquinho, né? Porque a tabuada do 9 aqui antecede a do 10. Aí vai dar 144, tá bom? Então, ó, 144 menos 144. Olha que interessante. O nosso delta aqui dá igual a zero. Quando isso acontece, gente, quando delta dá igual a zero, nós vamos ter apenas uma solução para essa equação do segundo grau, né? Não vai ter x1 e x2, vai ter só o x1. Então, ó, quando delta é igual a zero, nós temos uma só solução. Então, tem questões nos concursos que às vezes ele só pergunta isso: quantas soluções tem aquela equação? É só você calcular o delta. Calculou o delta, se ele deu igual a zero, tem uma só solução. E aí, abrindo esse parêntese aqui, né? Vou colocar aqui, ó, quando o delta ele for positivo, né, maior do que zero, aí você vai ter duas soluções distintas. Tá certo? Duas soluções. Agora, se caso você fez o delta e deu um valor negativo, ó, menor do que zero, então ele não possui solução real, tá? Ó, não possui solução real. E quando eu falo real, por quê? Porque essa solução provavelmente é um número complexo, é um número imaginário. Porque tirar a raiz quadrada, a gente não vai precisar tirar a raiz quadrada desse número, né? Tirar a raiz quadrada de um número aqui dentro negativo não existe nos números reais. Não é possível para esse conjunto dos números reais. Vai precisar de algo que é chamado de números complexos, tá? Então, se acontecer, você já sabe, não tem solução real se o delta der negativo. Mas lembre-se de fazer as continhas bem direitinho, porque a gente se confunde muito no sinal, né? Ó, aqui ficou negativo ainda porque os sinais são diferentes, tá? Então, ó, sinais diferentes, o resultado é menos. Agora, se os sinais fossem iguais, aí o resultado seria positivo somando, tá bom? Vamos concluir então nossa questão. Nós precisamos aí descobrir qual é o x1 e qual é o x2. O x1 ele vai caminhar pela fórmula ali, ó, menos b, tarará, só que pela parte positiva, ó, menos b. Quem é o meu b? B é menos 12. Como já tem um menos, então vai ficar 12 positivo, tá? Troca o sinal ali do b. Menos e menos vira mais. Então, 12 caminhando pela parte positiva ali, ó. Não tá um mais ou menos, então eu coloco só mais. A raiz de zero, certo? Raiz de zero, que é a raiz de delta, sobre 2 vezes o coeficiente a, que é 4. Então, vamos lá. O x1 vai dar o quê? 12 mais raiz de zero é zero, né? Então, continua só o 12 em cima. E 2 vezes 4 dá 8. Ó, 12 dividido para 8 vai dar um número decimal, mas eu posso só simplificar aqui essas frações, porque às vezes aparece a questão apenas com frações no resultado. Então, dividindo aqui, ó, por 4, tanto em cima quanto embaixo, nós vamos ter 3 sobre 2, que é 1,5, caso alguém queira um número decimal, né? 3 dividido para 2 dá 1,5. Agora vamos falar do x2, né? O x1 deu 1,5 ou 3 sobre 2. Já o meu x2 ele vai caminhar pelo lado positivo, que nesse caso vai dar no mesmo, né? Ó, imagina, ó, 12 menos a raiz de zero. Então, por isso, quando delta é igual a zero, nós só vamos ter uma solução, só vai ter só o x1 mesmo. Então, não precisa calcular, porque vai dar o mesmo resultado, tá bem? Então, nesse caso, a solução para essa equação aí é apenas x igual a 3 sobre 2 ou 1,5, tá certo? Essa é a minha solução. Vamos para mais um exemplo? Quais as raízes da equação 2x ao quadrado menos 8x mais 6? Ó, novamente, a gente pode aqui fazer a equação por meio de Bhaskara, tá? Começando pelo discriminante delta.
porque a gente consegue saber se tem solução essa questão aí. Delta, que é b ao quadrado menos 4ac, vai ficar da seguinte maneira. O meu coeficiente A é 2, o coeficiente B é menos 8 e o coeficiente C é 6. Então, vamos substituir. B ao quadrado, ó, menos 8 elevado ao quadrado menos 4 vezes o valor do A, que é 2, vezes o valor do C, que é 6. Delta, então, será 8 ao quadrado é 64. Como o expoente é positivo, melhor, quando o expoente é par, a resposta será positiva. Aqui, ó, 4 vezes 2 vai dar 8, e 8 vezes 6, ou 6 vezes 8, dá 48. Como os sinais são diferentes, vai ficar menos, né? Então, aqui, ó, menos com mais, menos, e aí, de novo, com mais, fica menos. 64 menos 48. Para chegar em 50, falta 2, né? Então, de 50 para 64 são 14, mas com os 2 que eu acabei subindo, vai ficar 16. Então, nós sabemos que temos duas soluções, né? Duas soluções, porque o meu delta deu um valor positivo. Duas soluções, tá certo? Duas soluções reais. Agora, calculando o x1 e o x2, né? Ó, relembrando aqui de novo a fórmula, colocar aqui de laranja. X é igual a menos b, mais ou menos a raiz quadrada do delta, dividido por 2 vezes o coeficiente A. Começando pelo x1, né, que vai caminhar aqui pelo lado positivo. x1 será, troca o sinal de b, de menos 8 vai virar mais 8, que é o menos b, então menos com menos fica mais. Mais a raiz de delta, né, a raiz de 16, sobre 2 vezes o coeficiente A, que é 2 vezes 2 aqui nesse caso. Então, o meu x1 será o seguinte, 8 mais 4 sobre 4. 8 com mais 4 dá 12. 12 dividido para 4 vai dar igual a 3, chegando então na resposta no meu x1, né? Então, o nosso x1 aqui é igual a 3. Agora, vamos para o x2, certo? Vou passar aqui uma divisãozinha. O meu x2 vai caminhar pelo lado negativo da fórmula, né? Aqui, ó, de baixo, tá? Então, menos b vai ficar 8 positivo, menos, ao invés de mais, raiz de 16 sobre 2 vezes 2. Rapidamente aqui, ó, vai ficar o seguinte, 8 com menos 4 agora, né? Em vez de 8 mais 4 é 8. Ao invés de 8 mais 4 é 8 menos 4 e 2 vezes 2 dá 4. 8 menos 4 é 4, dividido pelo próprio 4 dá igual a 1, chegando então no meu x2. Meu x2 será um valor 1. Então, a solução para essa equação é que x pode ser 3 e x pode ser 1, tá certo? Porque a equação está lá, ó, igualada a zero, tá bem? Veja só essa equação aqui, ó, esse problema, né? Ó, resolva a equação x ao quadrado menos 4x. Ó, veja que o 4 está no lugar errado, ó, tá vendo? Está do lado de lá. E verifique se há raízes reais. Então, primeiro a gente vai calcular o delta dele, né? Eu vou só dar uma ajeitada, ó. X ao quadrado mais 4x. Menos 4, passando para o lado esquerdo da igualdade, fica mais 4, igual a zero. Agora sim, nós temos os nossos coeficientes, né? Ó, meu coeficiente A é 1, meu coeficiente B é 4 positivo e o coeficiente C também é 4 positivo. Vamos agora calcular, né? Primeiro calcular o delta. Delta é igual a B ao quadrado, ó, 4 ao quadrado, menos 4 vezes o valor de A vezes o valor de C. Delta, então, será 16. E aí nós temos 4 vezes 1, elemento neutro, né? Dá 4. E 4 vezes 4 dá 16. Como os sinais são diferentes, né? Ó, aqui é menos e aqui esse cara é positivo, vai dar 0. Então, nós temos só uma solução e essa solução é real, tá? Então, como o problema pede para resolver, nós vamos continuar com a conta. Mas, às vezes, a alternativa só pergunta isso. Há soluções reais? Quantas? Né? Uma, nenhuma, duas e assim sucessivamente. Então, vamos calcular agora o valor de x, já que não tem x1 nem x2, é só uma coisa, né? Menos b, menos o valor de b, mais ou menos a raiz de delta, a raiz de zero,
sobre 2 vezes o coeficiente A, que naquele caso ali é 1. Daria para fazer por soma e produto aí, Thierry? Vamos tentar? Já já, né? Então, ó, resolvendo aqui vai ficar o seguinte, menos 4 mais 0 sobre 2. Menos 4 dividido para 2 dá 2 negativo. Então, a única solução aqui, certo, para esse problema, a solução é apenas o valor menos 2. X igual a menos 2. Tudo bem? Como seria essa questão aí por soma e produto? Será que a gente conseguiria? Então, ó, nós queremos que a soma, né, a soma daqui, ó, tem que ser menos B sobre A. E o meu produto, descemos só mais um pouquinho, e o meu produto tem que ser C sobre A. Vamos testar. Então, lá, minha soma, né, menos B sobre A, ó, menos B vira menos 4 sobre A, que é 1. E o meu produto C sobre A também, mas só que 4 positivo, olha só. Então, veja, se eu começar pelo produto e pensar um produto que dê 4, é 2 vezes 2. Mas se eu colocar o 2 aqui, os 2 e o 2 aqui na soma, não vai dar certo, né? Ó, 2 mais 2 não é menos 4. Para que 2 mais 2 vire menos 4, ambos têm que ser negativos, porque aí as duas dívidas somadas vão dar um menos 4. Então, por soma e produto também chegaria a essa resposta, porque aqui embaixo também, menos 2 vezes menos 2, os sinais iguais vai dar mais. Então, a gente chega então na resposta, só tem uma solução, tanto o x1 quanto o x2 é a mesma coisa, e o resultado será menos 2. Tá vendo? Então, soma e produto pode te poupar bastante tempo para não ter que fazer Bhaskara. Mas a Bhaskara é importante, principalmente a parte do discriminante delta, porque com ele você já descobre se tem uma, duas ou nenhuma solução para aquela equação. Vamos ver aqui outros problemas que você vai encontrar escritos que remetem a equações de segundo grau. Olha só esse exemplo C aqui, ó. A área de um quadrado é 36 metros quadrados. Qual é o valor do lado desse quadrado? Eu vou pular um pouquinho mais de linha e vou fazer isso para vocês, ó. Vamos supor então esse quadrado, tá? Quadrado tem todos os lados iguais, tá bom? Não se esqueça disso. Todos os lados medem o mesmo valor. E ele disse que a área dele é 36. Então veja, se a área é 36, a área de um quadrado ou de um retângulo é sempre multiplicar a base vezes a altura, tá? Então, nós temos um valor aqui na base e na altura, que são iguais, que quando multiplicados, x vezes x, vai dar igual a 36. E x vezes x não é 2x, tá? 2x seria juntar um x com o outro, somando. Mas multiplicando, vira x ao quadrado. E aí, temos uma equação incompleta do segundo grau, daquele tipo que é ax mais c. Né? Não é aquele que é igual a zero, tá? Cuidado. Nós temos o seguinte, podemos tirar a raiz quadrada dos dois lados, cancelando aqui e chegando na nossa resposta. Ó. X é, qual a raiz de 36? É 6. No caso ali está em metros. Então, o valor do lado desse quadrado é 6. Eu já vi questões também de concurso que, além de saber o valor do lado, ele pede o perímetro, né? Imagina, o perímetro desse quadrado. O perímetro é a soma de todos os lados. Então, se o lado ali é 6, vai ficar lá 6 mais 6 mais 6 mais 6, né? 6 vezes 4, né? Então, 24 metros de perímetro. Então, veja, com uma simples informação de dizer que a área de um quadrado, por ser lados iguais, é 36 metros quadrados, nós conseguimos descobrir qual a medida do lado e também o perímetro com a equação do segundo grau. Vamos mais uma. Um retângulo, agora um retângulo, né, ó, tem largura x metros e comprimento 2x metros. Em outras palavras, isso também pode estar escrito, né, num concurso da seguinte maneira, né? Um retângulo cuja largura é 2 vezes o tamanho do comprimento, ou o comprimento 2 vezes o tamanho da largura, tem uma área de 50 metros quadrados. Então, vou desenhar aqui o retângulo, tá certo? Ele é o dobro, tá bom? Então, se aqui a largura é x, por exemplo, então vai ser aqui, ó, 2x. Aqui, largura x e comprimento 2x. E ele me diz ali como informação
que a área desse retângulo, desse terreno, que pode ser assim também, é igual a 50. Então, vamos calcular. Ó. A base vezes a altura, ó, x vezes 2x, dá igual a 50. Deixa eu aumentar um pouquinho a espessura aqui da caneta para poder escrever melhor. X vezes x não é x ao quadrado? Então, nós vamos ter 2x ao quadrado. Isso é igual a 50. Passando 2 dividindo, nós vamos ter o seguinte, ó, 50 dividido por 2. Equação, mais uma vez, incompleta do segundo grau. Calculando, então, o x vai ficar assim, ó, x ao quadrado é igual a 25. E o que é que a gente faz nessa etapa? Tira a raiz quadrada de ambos os lados, cancelando aqui a do x e ficando raiz quadrada de 25, que é 5. Então, nós descobrimos aí o valor 5 metros para o valor de x, que é o que foi perguntado aqui em cima. Né? Mas, mais uma vez, ele pode chegar a perguntar qual é o perímetro desse retângulo. Né? Ó, vamos misturar aqui. Ó. Qual seria o perímetro desse retângulo? Primeiro, vamos trocar ali o valor de x por 5. Né? Ó, então, ó, a largura desse terreno aqui, ó, é 2 vezes 5. O comprimento dele, né? Que dá 10 metros. Então, é 10 metros aqui embaixo, 10 metros aqui em cima. E como ali a largura é x, é só trocar o x por 5, né? Então, aqui, ó, é 5 e do outro lado também é 5. Perímetro é o quê? A soma de todos os lados. Então, vai lá, 10 mais 5 mais 5. Todo o contorno do meu retângulo será igual a 30 metros. Tá bom? Então, veja, área, a gente coloca lá metros quadrados, justamente porque são quadrados. Já o perímetro é apenas um comprimento, uma única dimensão, 30 metros. Para a gente encerrar o vídeo, olha lá, 4x ao quadrado igual a 64, quais os valores para x? Ó, é uma equação daquele que só tem o a e o c. Ó, nós temos o a aqui, que é o que fica ao lado do x ao quadrado, e temos um c aqui. Por quê? É o número que não tem letra nenhuma. Lembra da estrutura? Ó? Ax quadrado mais bx mais c. O a fica grudado com x quadrado, o b com o x e o c sozinho. Tá certo? Então, se é desse tipo, não precisa usar Bhaskara, não precisa usar nem soma e produto nesse caso. Só continuar com uma equação do primeiro grau. Ó, 4x ao quadrado é igual a 64. Eu vou passar esse 4 para o outro lado, dividindo, ficando assim, ó. 64 dividido para 4, certo? Metade da metade de 64, ó, metade é 32 e a metade vai dar 16. Tirando a raiz quadrada de ambos os lados, ó, daqui desse lado e do outro também, a gente chega na resposta que x é igual a 4 e encerramos aí mais essa questão. Espero que você tenha entendido, compreendido aqui os princípios e os conceitos que são aplicáveis em qualquer concurso, em qualquer banca de estudos vestibulares e tudo mais. Então, não se esqueça de refazer lá as questões do seu material, revise bastante e até a próxima aula. Bons estudos!